Assistir. É uma mensagem linda pregada na Igreja Batista do Getsemane, lá em Belo Horizonte, cujo pastor é ninguém menos do que Jorge Linhares, um dos homens mais abençoados desse Brasil, um dos profetas dessa nação. O culto nessa noite foi especial. A mensagem foi revelada. Uma história narrada, mais uma vez, com muita graça e unção, acerca de um dos maiores profetas da Bíblia, que viveu num tempo conturbado, cheio de intrigas, cheio de dificuldades, e mesmo tendo sonhos, acabou sendo arrastado para dentro de um cativeiro. E embora tenha ficado 5 anos no cativeiro, embora o seu corpo tenha se transformado num palco de açoites, embora suas mãos e seus pés tivessem sido amarradas e aprisionadas, o seu espírito estava livre para adorar. E foi com essa força que o próprio Deus gritou no ouvido de Ezequiel, dizendo: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Esse é o cerne da mensagem que você vai ouvir. Eu quero convidar você a ficar de pé, não com o seu corpo, mas com a sua alma. Que você possa voltar a acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos. Que você possa acreditar que as palavras negativas que jogaram contra ti não vão te impedir de crescer, não vão te sepultar, pelo contrário, vão te colocar de pé para adorar a Deus. Deus, nessa hora, vai colocar o seu espírito de pé, vai fazer voltar os seus sonhos a brilhar, vai fazer voltar os seus projetos a florescer. Por isso, se prepare, convide a sua família, porque a mensagem de hoje vai modificar a sua vida. O tema da mensagem é esse: põe-te em pé e falarei contigo. A diferença entre ser e estar. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Vamos estar em pé. Ezequiel, capítulo de número 2. É hoje, Jesus. Oh, glória. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, versículo 1. Quero agradecer ao pastor Jorge pelo convite, viu, pastor? Obrigado. Obrigado. Agradecer o carinho dessa igreja e o carinho dos mineiros, né? Tem uma dupla sertaneja, eles não são crentes, não. Eu acho que não são. Num DVD deles, eles dão glória a Deus, dizem que toda honra e glória seja dada a Jesus. São 2 gordinhos, César Menotti e Fabiano. São crentes esse garoto? Não, tem que orar para Jesus salvar, irmão. Eles fizeram uma música para BH que eu tô aprendendo com aquela música. Eu sou mineiro de coração agora, né? Ezequiel 2. E esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele me falava. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado aí. Se não tiver ninguém bonito o suficiente, quiser vir pegar na minha mão aqui, fique à vontade. Aperte a mão do seu irmão com carinho, até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que daqui a alguns minutos e esta igreja vai ficar pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar sobre nós. Até porque, Pai, estamos aqui em uma festa. O Brasil todo está pulando, estão cansados, estão dopados, precisaram de drogas, precisaram de morfina, heroína, cocaína. E nós, Senhor, só tomamos um chazinho hoje, um chazinho da raiz de Jessé. Estamos de pé. Vamos te adorar, Senhor. Queremos que o nosso louvor atravesse o teto, rompa o céu atmosférico, atravesse o céu cósmico, chegue do céu e mar acessível da sua glória. E enquanto os seus filhos tocarem o seu coração, Pai, toque-nos também. Antes que eu comece a profetizar, Senhor, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui.
porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que virá. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento. Gostaria que o Senhor abrisse a porta do céu e mandasse para cá hoje uma comitiva de anjos, anjos com brasas de fogo nas mãos, que eles comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento, glorificando. Pergunte para o seu irmão se ele está preparado para sair da terra hoje. O céu é o limite nessa noite, né? Completo hoje, nesses últimos dias, desde quinta-feira para cá, esse é o 13º culto que eu estou pregando. Minha voz está um pouquinho afônica, por isso que eu pedi a ajuda dos garotos ali. E depois cada um vai ganhar um beijo, tá bom? O sonoplasta da igreja, né? E o Senhor colocou no meu coração uma palavra revelada no livro do profeta Ezequiel. Permita-me primeiro lhe falar um pouquinho da vida desse grande homem, que nem sempre foi tão grande, que teve uma história parecida com a minha e com a sua, cheio de sonhos, cheio de visões, e de repente todos os sonhos e as visões foram interrompidas pelas circunstâncias, interrompidas pelos pecados dos seus pais, dos seus avós. E depois de ter passado um longo tempo no cativeiro, aprisionado com os seus pés e as suas mãos, conseguiu ser diferente de todos os demais cativos, porque ele conseguiu enxergar Deus no meio da tempestade. Esse texto bíblico, ele é muito lindo, porque ele é carregado de palavras que nós precisamos de uma interpretação muito forte, porque Ezequiel era um profeta, e os profetas do Velho Testamento eram visionários, eram chamados de loucos, de malucos, esquizofrênicos. Alguns teólogos modernos acusam Ezequiel de ter catalepsia, um pequeno probleminha dado na sua memória, principalmente os psicanalistas, porque os psicanalistas dizem que o poder da esquizofrenia está nisso. A pessoa, ela olha e na mente dela diz que está vendo, mas ninguém vê, mas ela jura, ela morreria por aquela visão. Se isso é ser um esquizofrênico, eu acho que eu sou esquizofrênico, irmão, porque os meus olhos alcançam aquilo que os olhos naturais não podem ver, porque eu deixei de ser normal há muito tempo. Depois que eu aceitei Jesus, eu descobri que a minha vida ficou anormal. Aí depois que eu aceitei Jesus e descobri que eu estava numa igreja pentecostal, eu descobri que eu era anormal elevado ao quadrado, porque todo pentecostal é meio tantã da cabeça, ele é meio anormal. Sua emoção vai a 1000, e Jesus é apaixonado por isso. É claro que temos que ter a razão, mas a razão tem que trabalhar aqui do lado da emoção. Cresçamos no conhecimento, mas não vamos deixar a graça lá embaixo. Você pode ser bonito, doutor, empresário, rico, perfumado, pode ter a cara do Alain Delon, mas essa noite aqui eu gostaria que você tivesse o mesmo sentimento que os discípulos tiveram no dia da inauguração da igreja em Atos capítulo 2. Eu queria ver você sair daqui hoje embriagado. Queria ver você sair daqui hoje de uma situação tão grande que quem olhar para você vai dizer: está bêbado. E alguém vai levantar e vai dizer: aqui não tem ninguém bêbado, o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta. O Senhor derramou do seu Espírito sobre todos nós. Eu já quero profetizar em nome de Jesus que algumas pessoas não vão voltar para casa andando hoje. Hoje você volta voando nas asas da revelação do Senhor. Só quem concorda comigo, dê um grito para acordar Belo Horizonte inteiro. Pronto. O texto que eu li, capítulo 2, já foi tema de congressos, tema de simpósios. Muitos líderes usam esse texto para falar sobre a chamada de um homem de Deus. Mas o que me chamou a atenção um dia desses, lendo esse texto, eu tive que ler e reler por umas 2, 3 vezes,
é que em nenhum momento do capítulo anterior, Ezequiel está deitado, ou sentado, ou caído. Ele diz: eu estava junto com os demais cativos na beira do rio Quebar e tive visões. E as visões eram profundas, visões que nós temos dificuldade de interpretar. Primeira vez que eu li esse texto aqui, eu arrumei argumento contra os inimigos da palavra, que dizem que o crente é ignorante. Um dia desse eu estava dentro de um avião e um cidadão descobriu que eu era evangélico e disse: você acredita em OVNI? Eu disse: é claro que eu acredito. Ele disse: você acredita em objeto voador não identificado? Eu disse: acredito. Ele disse: então você acredita em ET? Eu disse: acredito também. Esse é terrestre. Mas você não é crente? Eu falei: sou crente. Mas os crentes não acreditam em vida em outro planeta? Eu disse: quem disse que não? Nós cremos sim. E eu falei: me dá um minutinho que eu já vou te mostrar. Eu peguei a minha Bíblia, estava em cima no guarda-malas, e abri aqui em Ezequiel e mostrei para ele: olha aqui, um OVNI, um objeto voador não identificado. Ezequiel está olhando para o céu e diz: e tem uma roda de fogo girando para um lado. E ele limpa os olhos e quando ele vê, tem outra roda dentro dessa. Uma gira para cá e a outra gira para lá. Eu disse: isso aqui é um objeto voador não identificado. A NASA não consegue descobrir isso aqui. Eu falei: pior não é isso, a nave tem tripulante. E os tripulantes têm 4 rostos cada um. São os querubins. E como o querubim não é da terra, é do céu, tudo que não é da terra é extraterrestre. Eu disse para ele: eu não creio no ET de Varginha, eu não creio no ET do Steven Spielberg, mas que existe vida fora dessa terra, isso existe. E disse para ele: eu sou um alienígena disfarçado, porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu sou de outro lugar. Então, quando falarem para você: ô crente, você não é desse mundo mesmo, né? Diz: é claro que não, por isso que eu pulo, grito, planto bananeira, caço confusão com o diabo, sou atrevido e ninguém tem nada a ver com isso. Os meus pés estão colados nessa terra, mas a minha face contempla a soberania daquele que fez os céus e a terra. Então olhe para o irmão que está do seu lado, se ele tiver cara de normal, irmão, pisa no dedão do pé dele, vai. O que me chamou a atenção foi isso. Ezequiel não está sentado, pastor Jorge. Ezequiel não está deitado, Ezequiel não está caído. Mas depois que ele tem a visão, o Senhor diz para ele: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. E eu busquei na revelação mais íntima de Deus, e o Senhor disse para mim: filho, o homem não cai apenas com o corpo. O homem cai quando ele está deprimido, quando ele perde os seus sonhos, quando ele perde a pujança da vontade de crescer. O garoto Ezequiel era filho de um sacerdote, o pai dele se chamava Buzi. Pense em você ser um hebreu, saber que na sua infância o seu pai contava para você histórias de heróis não imaginários, mas de heróis verdadeiros. Não história de Homem-Aranha, Batman, Superman, não. O seu pai sentar com você na beira da sua cama e falar: você tem o sangue de heróis na veia. Ezequiel, você tem na veia o sangue de um homem que um dia deu conselho para o próprio Deus. Eu imagino os olhinhos do profeta, crianças assim: como, pai? Deus ouviu um descendente meu, um ancestral meu? Sim, quem? Moisés. Como foi, papai? Deus disse: Moisés, eu vou destruir o povo. E Moisés disse: se eu fosse o Senhor, eu não faria isso. O que as nações vão dizer do Senhor? O Senhor não tem paciência com o seu povo? Deus olhou e disse: você tem razão, não vou destruir mais ninguém. Manda o povo levantar e marchar e vamos embora para Canaã. Imagina o menino crescendo e alguém diz assim: você tem sangue de heróis na veia. Você tem sangue de um descendente seu, Ezequiel, que nem morrer ele morreu. Ele foi escoltado até o céu por uma carruagem. Profeta Elias. É por isso que todo judeu, ele é arrogante por natureza. E ele pode, né? Não é porque ele quer, é porque ele é. Tem um sangue especial na veia. Esse garoto, além de ter o sangue de heróis na veia, era filho de um sacerdote. Estava sendo preparado para ocupar o que o seu pai fazia. E ele conhecia muito bem a vida de um sacerdote, que em tempos de rituais colocavam roupas e a sua indumentária era por demais variada, até que uma vez por ano toda a nação esperava que ele colocasse uma indumentária branca, por cima dela uma indumentária colorida, e nos pés dessa indumentária colorida romãs e campainhas. E ele, com a mão cheia de sangue, atravessava o átrio,
ou melhor, no átrio ele não tinha sangue ainda, mas no lugar santo ele já pegava o sangue do animal nas mãos. Todo o povo em silêncio do lado de fora, ele passava por trás do véu do templo, que pesava 1 tonelada, precisava de 12 juntas de bois para arrastá-lo. E numa sala onde só Deus descia, ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, e com as mãos erguidas esperava um barulho diferente, o barulho de uma nuvem, que ia se aproximando e enchia aquele lugar. E quando ele saía dali, tremendo, o coração quase saindo pela boca, porque Deus vinha e sentava entre as asas dos querubins, saía tremendo, e na medida que ele ia tremendo, as romãs e as campainhas iam batendo uma na outra, fazendo barulho, e todo mundo que estava do lado de fora, colocava o ouvido pelo lado da tenda, ou do mesmo santuário, e dizia: gente, o sacerdote está vivo, e se o sacerdote está vivo, vamos ter um ano de paz, porque todos os nossos pecados foram perdoados. Essas histórias eram contadas para ele, e esse era o sonho dele, era ser um homem de Deus, era constituir uma família, porque afinal de contas era um levita. Imagine você saber que quando nasceu seu pai, quando você criou conhecimento, o seu pai disse: você nunca vai ter que trabalhar para o homem, filho, você já nasceu com a sua carteira registrada no céu, o Senhor é a sua herança. Que coisa mais bela, mais forte do que isso? Não há. Esse garoto tinha sonhos, aspirações, mas quando ele tem 17 anos de idade, quantos anos? Vem o peso da mão de Deus sobre a sua nação. Por causa dos erros dos pais, por causa da idolatria, o Senhor permite que Israel seja afrontado por Babilônia. E o garoto Ezequiel está agora, não com a sua mão preparada para receber o sangue de um animal e entrar na presença de Deus, mas ele recebe grilhões nas suas mãos, grilhões nas mãos e nos pés. É arrastado pelo meio do deserto até Babilônia, e cada vez que ele dá um passo à frente, ele olha atrás e vê a sua cidade, Jerusalém, sendo destruída e comida pelo fogo. Ninguém perguntou a esse rapaz se ele concordava com aquilo. Ele não havia cometido os pecados dos pais, mas ele trouxe sobre si o jugo deles. E ele está agora dentro de Babilônia, com 17 anos de idade. Ele recebe um presente, uma cana que era posta sobre os seus ombros. Na cavidade de cá um balde, na cavidade de cá um outro. Por 5 longos anos, ele fez o trabalho de um jumento, pegando água em um balde e argila no outro, na beira do rio Quebar. E ia até as olarias que havia em Babilônia, e misturavam a água com barro, com capim, coziam, faziam tijolos, e assim Babilônia ficou conhecida pela sua arquitetura no mundo antigo. Tinha a mão desse garoto lá. Com 17 anos os seus sonhos foram roubados. Com 17 anos os seus pensamentos foram truncados. A sua alma foi vilipendiada, ele foi destruído humanamente falando por dentro. Perdeu as aspirações, os seus olhos não brilhavam mais, não havia mais sorriso e nem cântico nos seus lábios. E mesmo crendo em Deus, orando todo dia, esperando que mais cedo ou mais tarde ele voltasse para a sua terra, ele via que com o passar dos anos isso não acontecia. E todos os dias ele está carregando na beira do rio Quebar aquela trava nos seus ombros com água e barro. E todos os dias ele está olhando para si mesmo e dizendo que é uma pessoa infeliz, triste e sem esperança nenhuma. O Eterno estava sondando a vida dele, como estava sondando a vida de todos os jovens que foram presos com ele. E Deus esperava que dentre eles um tivesse coragem de reagir, de olhar para dentro de si e saber que os homens podem prender as mãos, podem prender os pés, podem chicotear o corpo, mas não existe ninguém que possa prender a sua alma, a não ser a sua própria consciência carregada por acusações. Fora isso, a sua alma é um campo livre e aberta. Você pode estar dentro de uma prisão, fechar os olhos e ir até a Disney World com seus pensamentos. Você pode estar trabalhando de gari, sonhando com o ar-condicionado de uma grande sala, no alto arranha-céu, sendo um grande empresário. Sonhadores são chamados de malucos, mas quando eu leio a Bíblia, eu digo que esses sonhadores são homens e mulheres que não aceitam a situação em que estão. Ou melhor, descobriram uma coisa que ninguém mais descobriu. Pergunte o quê? Você pode estar, mas você não é. De repente Ezequiel descobriu que ele estava escravizado, mas ele não era um escravo. Exemplo de muitos que estão aqui nessa noite,
que podem estar vivendo um momento e achando que esse é o ponto final da sua história. Amigo, a sua história tem muitas páginas a ser escritas ainda. A dor, a tribulação, a angústia, o sofrimento são matérias de uma grande escola, e só vai para essas matérias estudar aqueles que Deus escolhe a dedo. E Deus só faz você passar por essas matérias quando Ele quer te exaltar, quando Ele quer te colocar de pé, quando Ele quer te dar uma história diferente. Porque eu aprendi nessa caminhada com Deus que o que não custa nada também não vale nada. É por isso que quanto mais dor, mais alegria você terá no futuro. E quanto pior for a cova que te colocarem agora, mais cedo ou mais tarde você vai ter que sentar no alto de um palácio. Não me interessa quem foi que disse que você nunca vai chegar lá. Deus manda dizer a você hoje que se você ficar só olhando para as mãos e para os pés amarrados, você nunca será ninguém. Mas olhe para dentro de você. Há uma força dentro de você atômica. O poder da glória de Deus habita em você. Você não é só um pedacinho de carne andando em cima de um par de ossos de esqueleto. Você é a criatura mais bela, é a criatura mais linda, é a criatura mais complexa, é a criatura que Deus gastou mais tempo para fazer. Você não é comum. E se você acredita que não é comum, faz barulho porque eu quero ouvir. Aleluia. Pastor Jorge, depois o senhor me corrija se eu estiver errado. O senhor é meu mestre. Esses dias estudando a Bíblia, eu descobri que Deus, Ele criou 3 categorias de seres. 3. Parece que eu vejo Deus dentro de um laboratório eterno, na antiguidade da eternidade. Deus, um ser altamente sábio e que não gosta de ficar parado. De repente Ele olha para si, se vê sozinho no seu grande universo e resolve criar para si criaturas especiais. E essas criaturas Ele cria lá em cima. E como Ele criou em uma outra dimensão, Ele usou toda a matéria que havia naquela dimensão. Energia, poder cósmico, unção metafísica, espírito, dê o nome que você quiser. E Ele criou seres poderosíssimos, que são os anjos. E Ele ficou feliz com isso, até que um deles caiu. Quando um deles caiu, o Senhor deixou essas criaturas lá e veio a este mundo, e criou este mundo agora a partir de átomos, moléculas que se transformaram em matéria física. E Deus agora entrou no laboratório de novo e diz: vou criar outro tipo de ser. O primeiro Ele fez lá em cima, com tudo que tinha lá em cima. Por isso, todo ser espiritual é um ser inteligente. Aí Deus veio criar outro ser. Ele veio à terra e usou toda a matéria da terra. E criou um ser que não tem inteligência nenhuma. Criou um ser desprovido de inteligência, desprovido de espírito, porque é só a alma vivente. Os animais que existem aí que são irracionais. Deus está num laboratório. Ele criou seres poderosíssimos e eternos com a eternidade de lá. Veio aqui e criou seres que poderiam morrer a qualquer momento, porque a sua matéria era falível. E agora eu imagino Deus na eternidade sondando seus pensamentos e pensando: o que aconteceria se eu criasse um terceiro ser diferente? Ele para entre o céu e a terra, enfia a mão dentro do céu e pega tudo que ele fez, tudo que ele usou para criar os anjos: espírito, glória, unção, poder metafísico. Enfia uma mão na terra e pega barro perecível, argila, junta um em uma mão e outro em outra, e diz assim: se eu juntar os dois, o que é que vai dar? E Deus funde o que tem no céu com o que tem na terra. Resultado: você. O que eu vou te dizer talvez vai te deixar meio assustado, porque você se sente um lixo humano, o verme do carrapato. Chora de si mesmo na frente do espelho, achando que você é mais feio do que todo mundo. Pensa que o mundo gira em torno do seu umbigo. Fala mesmo, Senhor. Você não é uma criatura tão desprezível quando você pensa, pelo contrário. Você é a coroa da criação. Deus aperfeiçoou tudo que Ele havia feito em você. É por isso que você é uma criatura que Ele demorou muito para entender.
O ser humano é um ser complexo. Mais complexo que os anjos e mais complexo do que os animais. Por isso que na primeira, a quinta dispensação, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, Deus tentou estabelecer um elo, uma aliança com o homem e não deu conta. Ele estabeleceu leis e o homem não conseguia respeitar, o homem não conseguia fazer, sabia que ia bater com a cara no muro, ia morrer e por isso mesmo ousou fazer. Ele tentou corrigir o homem, abrindo a terra, engolindo o homem vivo. Ele fez chover saraiva do céu. E quando ele olhou para esse ser humano, disse assim: olha, eu estou arrependido de criar essa raça. Me arrependo de ter feito. Porque é diferente dos anjos, porque o anjo ele deu uma palavra e o infeliz caiu. Os animais morrem aqui a qualquer momento. Não tem inteligência. Agora esse terceiro ser que Deus criou, esse é complexo demais. Também Deus poderia ter tido menos trabalho, abrindo uma fábrica de fazer seres humanos, e a gente nasceria em série, seríamos todos iguais, um monte de robozinho. Mas não, ele falou assim: não, eu vou fazer cada um de um jeito. Por que você acha que você é um indivíduo? Você é um indivíduo porque não há ninguém igual a você. Pode haver gente parecida com você, mas igual a você não há ninguém. Você tem uma impressão digital aqui, existem 7 bilhões de seres humanos no mundo, igual essa, não tem nenhuma. Você é um único. E se você veio a existir, foi porque ele olhou e disse assim: é você quem vai nascer. Você é o meu desafio. Você é o desafio de Deus. Você é a coisa mais preciosa que Ele fez. Vou te dizer uma coisa que você nunca ouviu. Por que os anjos não ficam andando aqui toda hora? Por que você não está vendo um anjo aqui dentro? Porque esse mundo não é deles. Eles não podem sobreviver aqui. Porque a essência deles está lá em cima. Eles vêm aqui para trazer recados, para fazer isso, aquilo, mas voltam para lá. Eu estava na feira na Expo Cristã, pastor Jorge, chegou um indivíduo perto de mim com uma carteirinha aqui de credencial, intelectual, com óculos, e começou a puxar a conversa comigo, uma conversa interessante. Eu falei: esse homem é inteligente. No meio da conversa ele se entregou e disse: pastor, o senhor acha que os animais serão arrebatados? Eu falei: só animal da sua qualidade. Jumento. É claro que não. Por quê? Porque toda a matéria deles é daqui. Você nunca perguntou por que você come a carne do boi e não sente arrependimento? Você não come a carne do boi falando: tadinho do boi bandido, tadinho da vaquinha mimosa, o porquinho rabicó, o franguinho cocó. Porque são almas viventes. Diferente de um ser humano que assassina o outro. A mente dele ferve para sempre. É o sangue de Abel gritando no ouvido de Caim. Porque ele matou uma criatura diferente. Anjo não pode ficar vindo aqui toda hora. Só vem aqui quando Deus manda, porque essa terra não é deles. Animais não podem ir para lá, porque são feitos só com coisas daqui. Você está do lado do único ser que pode viver tanto aqui quanto lá. Você não entendeu? Eu vou repetir. Você está do lado de uma pessoa que é a única, que vive tão bem aqui na terra, e quando terminar de viver aqui, vai viver lá em cima numa boa. Porque parte de você veio de lá e a outra parte veio daqui. Ei, é por isso que eu não aceito você com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Crente que sabe que tem o nome dele escrito no livro do céu, escute: o seu nome não foi escrito a lápis, não foi escrito a grafite, o seu nome não foi escrito a carvão, não há borracha na terra que apague, foi escrito com o sangue de Jesus Cristo. Então adore a Ele. Levante a mão direita para cima, lá vai as minhas loucuras, coloque no ombro direito do seu irmão. Diga para ele: ó, é o pastor que está mandando, é melhor respeitar, porque todo baixinho é invocado. Agarra o ombro do seu irmão com carinho e respeito, chacoalha ele até ele ficar irritado, irrita ele. Diga: você está entendendo o que Deus está falando? Deus quer que você fique de pé, e não é com o corpo físico, é com a sua alma, é com o seu espírito. Não tem para Satanás em 2007. Esse é o ano da sua vitória, é o ano da sua alegria, é o ano da plenitude do Senhor. Escreva isso no seu coração: eu estou, mas eu não sou.
O estar é passageiro, é temporal. O ser é eterno. Você está passando por um problema. Você está desempregado. Você está doente. Mas você não é doente. Você não é desempregado. Você não é infeliz. Você está solteiro. Mas você não vai ficar solteiro. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a plenitude já vem sobre vocês. Só quem crê, além de dar um grito, tira o pé do chão para adorar. Sabe o que Deus está querendo aqui hoje? Deus está querendo encontrar um prisioneiro livre. Deus está querendo encontrar alguém que está dentro de um cativeiro, mas se sente o homem pássaro. Deus está querendo ver alguém à meia-noite dentro de uma prisão, acordando com hematomas, tudo inchado, o pé preso junto com a mão numa posição horrível, e olhar para o companheiro e dizer: e aí, como é que está? Está mal. Como é que está? Pé inchado, a mão quebrada, o corpo cheio de cicatrizes, o olho inchado, a boca, está tudo ruim para falar, e a alma e o espírito está livre. Então vamos cantar. A música que a gente estava cantando lá na rua e deixou os homens irados e bateram na gente. Vamos terminar ela aqui dentro. E os dois presos, um pega uma primeira, o outro a segunda e solta a garganta. E eu não sei que música eles cantaram. Eu sei que a música foi tão forte que o próprio Deus dançou. O senhor é maluco, pastor? Não. Deus levantou do trono e começou a bailar. Conforme ele batia o pé lá em cima, dava terremoto na terra. Prepare-se para ouvir os grilhões da sua vida serem quebrados nessa noite. Deus quer ver você cantar no meio da dificuldade. Deus está procurando um crente de verdade. O filho está em cima do quarto morto, está quase entrando em estado de putrefação. E alguém pergunta: como é que vai? Vai tudo bem. Deus está procurando alguém com coragem de encarar o diabo e dar na cara dele e falar: eu não te dou moral. Eu não te dou moral, Satanás. Você pode ter poder, mas o que está sobre mim tem todo o poder. Eu passo pelo vale, atravesso e saio do lado de lá. Eita. Meu Jesus do céu. Já tem crente ficando valente. Fique valente mesmo, irmão. Fique valente. Chega de ser o último da fila. Chega dessa história dos nossos filhos só serem engraxados. Chega dessa história dos nossos filhos só venderem picolé. Chega das nossas mulheres, quando atingem a idade de 40 anos, ficarem parecendo umas velhas jocosas. Chega! O melhor da terra é nosso. Você é imagem e semelhança de Deus. Está na hora de você pegar de volta o que te pertence. Eu profetizo em nome de Jesus. Meu pai, antes de morrer, me disse que quem pode manda, e quem tem juízo obedece. Eu posso, porque estou com o microfone na mão. Vou profetizar. Quem tem juízo que pegue. Eu profetizo que este ano Deus vai te dar uma autoridade tão grande, que se o diabo não sair da sua casa, é perigoso até ele começar a dar glória a Deus com você, porque a graça vai ser demais. Aleluia! Já estou ouvindo barulho de grilhões quebrando, portas se abrindo, demônios estão urrando. Cai fora, Satanás! Estamos em guerra! Sabe qual é o seu problema? Seu problema se divide em duas partes. Primeiro, porque você é ignorante. Pastor Jorge, arruma 2 guarda-costas para me levar embora depois. Primeiro, você é ignorante.
Ignorante é aquele que não tem conhecimento. Você tem um livro na mão, que é uma arma calibre 66. 2 canos, Velho e Novo Testamento, 66 livros. Só que não sabe usar. Você tem uma metralhadora na sua mão, o inimigo está na sua frente, é só descarregar em cima dele, mas na hora de apertar você não sabe destravar. Todo menino muçulmano com entre 5 e 8 anos de idade, ele decora quase todas as profecias de Maomé. Qualquer pessoa que sai do catolicismo e se converte ao espiritismo, em menos de 2 meses, lê o livro inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer crente que se desvie e vai para o Testemunho de Jeová, o que ele não fez a vida inteira, em 3 meses ele decora tudo. Se eu perguntar aqui, quem já leu a Bíblia inteira uma vez, você vai se escandalizar. Pastor, a Bíblia eu não li, mas eu tenho a caixinha de promessa lá em casa. Ah, coisa ruim. Fica com essa macumbinha evangélica em casa. O próprio nome já diz, caixinha de promessa, só tem promessa boa lá. Não, pastor, a minha Bíblia fica aberta lá em casa, o Salmo 91. É a única página que está amarelada. Se você não conhecer o livro que está na sua mão, você nunca vai vencer o diabo. Porque ele é mestre em engodar, ele é mestre em enganar. Ele é mestre em fazer você se sentir um lixo. Ele é mestre em fazer você se sentir um rejeitado. A falta de conhecimento faz você ter uma lavagem cerebral religiosa em algumas igrejas, que você deixa de viver. E o diabo usa às vezes a prisão religiosa para te matar. Eu conheço um monte de gente assim. Acredite, você tem algumas pessoas aqui que são da mesma denominação que a minha. Eu sou assembleiano. Vieram para dar glória a Deus, mas quando viram o meu cabelinho aqui, seja livre, irmão. Seja livre. A nossa geração não pode parar onde os nossos pais pararam. A nossa geração tem que ter conhecimento e graça. Vamos mostrar para os homens que nós podemos ser poliglotas, que nós podemos ser médicos físicos, nós podemos ter inteligência e ainda assim ser do reteté de Jesus. Vamos mostrar para eles. Vamos, cresça. Há uma prisão na sua alma que não te deixa adorar a Cristo, também pudera. Garras de demônios estão sobre a sua mente. Palavras do passado, ditas pela boca do Pai, ainda fazem efeito até hoje. Até hoje você não olha as pessoas de igual para igual, olha sempre para baixo. Você não é aquilo que aquela sua patroa endemoniada, filha do cão com a pomba gira, falou que você é, não. Você não deve andar pelas ruas da cidade sentindo um rejeitado só porque usa chinela havaiana e só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Não. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Eu estava pregando sábado, sexta, quinta-feira em Campo Grande. Um tumulto, culto, não liberaram o som no meio da rua para a gente. Tinha 5.000 pessoas, sem som, sem luz. Aí um pastor de uma igreja lá cedeu o templo, fomos todo mundo para a igreja, até ajeitar todo mundo, era 11h30. Aí eu falei, vocês ficam? Pô, ficamos. Comecei a pregar 11h30, era 3 horas da manhã quando eu estava terminando. Aí terminando o culto, entrou um cidadão dentro da igreja, eu vi que ele entrou 1 hora antes. Short, boné na cabeça, parecia um mendigo, achei que era um mendigo. Terminou o culto, eu estava orando com os irmãos, tirando foto, ele falou, eu quero falar com aquele homem ali. Trouxeram ele no pé do púlpito. Irmão, tem aquele senhor ali que quer falar com o senhor. Eu já ia lá para atender, ele falou que ele é pai de santo. Eu voltei para trás. Falei, fale para ele que a hora que eu terminar de atender os santos, eu atendo ele. Cheguei perto dele, ele disse, eu sou pai não sei do que. Ele tirou daqui do pescoço dele uns 8 colares, um de cada cor e um colorido. Ele disse, eu estava meio perdido aqui na cidade, vim fazer um trabalho aqui, estou hospedado no hotel, mas não conseguia dormir, porque essa igreja só faz barulho aqui pertinho. Eu não gosto disso. Ele disse para mim, eu não gosto disso, mas quando eu vi, eu já estava sentado aqui dentro.
Ele disse, eu passei a mão no primeiro colar, chamei o Exu, não sei o que. Ele disse, aí dentro eu não posso entrar não. Chamei o outro e disse, aí eu não posso entrar porque ele orou para cercar esse lugar aí com fogo. Aí eu não posso entrar. Ele olhou para mim e disse, que negócio é esse? O que você tem que os meus guias não podem? Que você disse, amigo, eu tenho o guia de todos os guias. E ele, mas eu faço, eu aconteço, eu mato, eu ressuscito, eu faço. Sério, então vamos fazer uma prova aqui agora? Ele diz, vamos lá. Eu falei, você chama o seu Deus, eu chamo o meu. E os crentes ficaram tudo olhando os irmãos, pastor, não afronta não, pastor. Mexe não. Eu tenho autoridade, eu sei em quem eu tenho crido. Existem dois animais na fauna mundial, que é o cavalo e o cachorro. Eu acho que eu já disse isso aqui. Cavalo e cachorro têm um dom, eu chamo de dom isso, que nenhum ser humano mais tem, que nenhum ser na natureza tem. Eles sentem o cheiro do medo. Quando você fica com medo, você libera uma adrenalina no corpo, os seus poros se abrem, um cheiro que nós não sentimos. Cachorro e animal sentem, cachorro e cavalo sentem. É por isso que você passa perto daquele vira-lata pequenininho, quando você olha para ele, você se amedronta, ele pensa que ele é um pitbull. Senta no dorso de um pangaré e mostra medo, ele vai se sentir um manga larga machador. O diabo é assim. Ele se aproveita da sua ignorância. Ele se aproveita do seu medo, do seu sentimento de pequenez. Porque com esse seu medo você invalida o poder do Cristo que morreu por você na cruz. Você invalida o poder da fé. A fé é a ausência da dúvida. Quando você duvida, você invalida o poder do milagre sobre a sua vida. Tudo isso porque você está com as suas mãos amarradas e os pés também. Ei! Que coloquem uma canga no seu pescoço. Vai trabalhar de escravo, mas olhe para o céu, não olhe para baixo. Porque olhando para o céu, você vai começar a ter visões. A promessa de Deus aqui não é te dar visões depois que o cativeiro acabar, é te dar visões dentro do cativeiro. Eu te convido a começar a sonhar agora. Eu te convido a se sentir sentado aí nesse banco agora, a pessoa mais importante de Belo Horizonte. Isso, cruze a perna mesmo, garoto, se sinta. E se alguém falar qualquer coisa com você, diga assim, eu sou atrevido, eu creio no que é pregado ali em cima. E se alguém vier te peitar, como vieram me peitar esses dias, dizendo assim, ó, você prega muito sobre sonho. Crente pode sonhar, mas não pode delirar, né? Eu falei para ele, crente comum sonha, crente anormal delira. Ele falou, mas isso é anormal, isso não é lógico. Eu disse, quem disse que eu vou com a lógica humana para a fé? Me diga se há lógica nisso. Um garoto acorda de manhãzinha, senta numa mesa com todos os seus irmãos, está comendo um pão com manteiga doriana de cá, tomando um leite Nilza com Nescau aqui, bebeu o leite, tem até um bigodinho aqui, ele diz, gente, eu tive um sonho hoje. O que você sonhou? Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Isso não é sonho, isso é delírio. Delire. Aqui dentro você pode, sonhe. Esses grilhões que te prendem são temporários. Lembre-se, quem abriu a chave do cativeiro foi Deus. Foi Deus quem pegou o seu povo e levou para lá, porque ninguém toca no povo dele. Quando ele quer que aconteça alguma coisa, é ele quem manda. Eu bato neles, são meus filhos, mas os meus filhos ninguém bate. Só bate neles quem eu mando. O diabo não pode tocar na sua vida. Se ele tocou, fique tranquilo, é porque Deus apostou com ele e o meu Deus não aposta para perder. É a aposta de Jó, toca nele. Pode tocar, deixa ele vivo só. Pastor, Deus é sádico? É claro que não. Deus só queria abençoar mais Jó. Jó, quanto foi que o diabo te tomou? 1. Então pega 2 de presente para você agora. A proposta do Senhor é te dar o dobro. Mas para isso, você tem que acreditar. Você acredita? Você crê? Não olhe as circunstâncias. Não olhe para o cutelo, Abraão. Não olhe para o altar feito. Pode levantar o cutelo e crave no peito do seu filho, mas de olho fechado.
Porque de olho fechado você sabe que o seu Deus pode ressuscitá-lo depois de morto. Viva o sobrenatural de Deus hoje. Eu não sei se você crê em atos proféticos. 2007 é um ano profético. Assim como o número 6, na numerologia bíblica, é o número do homem falível. Como 2006 eu conheci muitos ministérios que quase tombaram, pastores que sofreram muito. Eu sofri muitos embates no ano passado. Eu não sei se o pastor Jorge sofreu. Eu conheço muita gente que quase terminou o ano perdido. Ano regido pelo espírito do homem, falível. O número 7 é o número do meu Deus. Grave essas palavras: plenitude, totalidade. É o que Deus vai dar a você esse ano. Mas o meu Deus só te dará isso se você parar de olhar para o chão. Só olha para o chão, homem, que não tem a presença do Espírito Santo. Porque o símbolo do homem sem Deus é um porco. Porque porco não tem articulação no pescoço. Você nunca vai ver um porco olhar para cima. Só olha para baixo. Agora o homem que tem o Espírito de Deus na vida, o símbolo dele é uma águia. Se prepare, porque Deus vai colocar asas nas suas costas. Não tem para ninguém esse ano. Você vai começar a profetizar dentro do seu cativeiro. O Senhor vai começar a te dar visões dentro do cativeiro. O Senhor vai colocar o seu espírito de pé no meio da tempestade. O Senhor vai te levantar como um ícone no meio da sua geração. O Senhor vai te levantar como a esperança da sua família. O Senhor vai te levantar para mostrar aos médicos e às coisas naturais que ainda há Deus na igreja. Ainda há unção e autoridade sobre nós. Põe-te em pé, Ezequiel. Arriba o seu espírito. Deixa o Senhor hoje tratar a sua ferida. Trate-se. Libere perdão para quem tiver que liberar. Não brigue com ninguém na sua esfera humana, porque a sua briga não é contra a carne nem contra o sangue. Pare de apontar o dedo aos outros e acusá-los do seu fracasso. Tome uma atitude. Sua família está morrendo de fome. Pegue um pouquinho de trigo, guarde dos inimigos, entra dentro do lagar. Malhe o trigo no lagar, é desconfortável porque ali não é lugar disso, mas tome uma atitude. E quando Deus chegar perto de você, não fracasse. Eu imagino o Senhor sentando perto de onde Gideão estava, olhando para ele dizendo assim: ei, o Senhor é contigo. Imagine um anjo do Senhor chegar aqui agora, olhar para você e falar: ei, crente, eu sou contigo. Você ia ficar feliz? Por que Gideão não ficou? Ele parou e disse assim: me desculpe aí, mas se o Senhor é comigo, cabra macho. Encarou o próprio Deus, dentro da sua razão, dentro das suas promessas, dentro das profecias dadas ao seu povo. Se o Senhor é comigo, o que foram feitos das suas palavras? Se o Senhor é comigo, onde está a promessa feita aos meus antepassados? Eu esperava que Deus pegasse uma espada e arrancasse o pescoço dele. Imagina, eu venho te elogiar e ao invés de você me agradecer, você vem com varapaus e pedras. O Senhor abriu, foi um sorriso colgate. Disse: até que enfim achei um. Ei, Gideão, vai nessa tua força, cara. Porque um homem que encara Deus, o inimigo está perdido na mão dele. Vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel das mãos dos seus inimigos. Tome uma atitude. Diga para o seu irmão: tome uma atitude. Pare de murmurar. Ei, não se junte àquele grupinho de coveiros espirituais da igreja. Gente que está na igreja há um bom tempo, nunca descobriu nada, porque nunca pagou o preço. E quando vê alguém desfrutar, chega com uma pá e começa a cavar uma cobra e diz: não vai dar certo, pode parar. Não vai funcionar nunca.
Selecione os seus amigos esse ano. Não deixe entrar maldição na sua casa. Quando a pessoa for entrar na sua casa, irmão, ao invés de medir o tamanho da saia, meça o tamanho da língua dela. Meça a língua dela. Tome uma atitude. Não empreste o seu ouvido ao diabo. Se alguém chegar em você, você viu quem caiu? Você diz, não, mas eu sei quem Deus levantou. Eu sei quem Deus levantou. Eu sei quem Ele levantou. Não pactue com Satanás. Não abra brechas para ele. E ele vai ficar perdido. Vai ter que passar dias e dias arquitetando um projeto. Enquanto ele ficar com o projeto pronto, é só a farinha. O meu Deus já vai estar com a polenta pronta, te entregando na mão a chave da sua vitória. Eu estou profetizando para quem está com raiva do diabo. Eu estou com raiva do infeliz. Eu não aceito mais a mão dele sobre a minha geração. Eu não aceito mais a mão dele sobre os cultos. Eu não aceito culto morno. Não aceito culto frio. Não aceito que a minha geração se escandalize com coisas erradas. Não aceito que Satanás venha meter o bedelho onde não é chamado. Esta, disse o Senhor, é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não. Não. Ei, chefe da família. Ei, pai de filhos, esposo de uma mulher. Levante o altar da sua casa. Não afrouxe. Não deixe o diabo usar a sua família como fonte de acusação para você perder no ministério que Deus falou que ia te dar. Tome a rédea. Não deixe a televisão ser a babá dos seus filhos, seja você. Determine coisas na sua casa hoje. Use a sua palavra boca de crente. Na unção é o eco da boca de Deus na terra. A gente prega que palavras têm poder. Não são todas. A única palavra que tem poder é aquela que sai daqui. A que sai daqui não tem efeito nenhum. Não tenha medo de mandingas, de coisas que vão jogar contra você. Ria disso. Não mude de rua quando passar perto de um terreiro de macumba. Faça questão de passar lá perto. Pare na frente. Mostre o muque para Satanás. Fala para ele, cai dentro. Enquanto você não mostrar ao inimigo que você sabe a autoridade que você tem, você vai ser capacho. Vai andar com um chapéu sombreiro mexicano na cabeça, fazendo sombra, e andando a vida inteira assim. Pegue os medos que você tem, as angústias, as tristezas, transforme num tapete. Limpe o pé em cima. Pise em cima. Não deixe o estado momentâneo tirar de você a unção que Deus tem. Você é Ezequiel, você é filho de profeta. Você foi consagrado. Você pode estar aprisionado. Se não tem um lugar para você ser meu sacerdote, Ezequiel, você vai ser o meu profeta. Mas a unção está sobre ti, ponto final. Tem um juiz entre os juízes da Bíblia que eu amo, Jefté. Tem uma pregação sobre isso, Fábrica de Campeões. Uma revelação tremenda, no capítulo 5, logo nos primeiros versículos, o Senhor dizendo ali sobre Jefté. E era Jefté o gileadita, filho de uma prostituta, porém um homem honrado. Mas a Bíblia termina o versículo dizendo, porém era filho de Gileade, porque Gileade gerara Jefté. Todos nós, quando estamos doentes, buscamos o bálsamo de onde? O óleo é símbolo do quê? Espírito Santo, unção. Quando se ia consagrar alguém, derramava óleo. Podem até falar que você é filho de uma prostituta, mas antes vão ter que dizer, você é filho da unção. E depois, porém, foi filho de uma prostituta, mas a unção gerou ele. E ponto final. Não estou nem aí com Satanás, com as acusações dele, com os demônios dele. Eu não estou nem aí com gente pequena. Aprenda uma coisa, aquele velho ditado, só dê atenção quando
a crítica vier de cima de você. Porque quem está em cima não vai te humilhar, vai tentar te ajudar. Quando vier daqui de baixo, ignore. Se você entendesse o que eu estou entendendo aqui, o Senhor está abrindo um caminho para você passar, Managachu. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Arrume força onde você não estiver hoje, Ezequiel, e olhe para o céu, porque uma visão vai explodir diante de você. E às vezes na nossa vida, tudo que nós precisamos, pastor Jorge, é só uma visão. Não precisa duas nem três. Uma visão. Mas acreditar nela, ainda que te chamem de louco, ainda que te chamem de esquizofrênico e digam que você tem catalepsia, como falam de Ezequiel, ainda que você perca tudo por causa desta visão. Porque no capítulo 29 do livro de Ezequiel, ele diz assim: até o deleite da minha alma me foi tirado, que era a esposa que ele contraiu depois no seu casamento. Nem ela acreditou nas visões que ele tinha, mas ele continuou crendo no seu Deus. E lá pelo capítulo 47, ele está velhinho, cansado, machucado, mas foi fiel nas palavras proféticas. O próprio Deus desceu e veio falar com ele cara a cara: Ezequiel, chega de andar por terra seca, eu vou te levar para dentro do meu rio agora. Vem para o rio, Ezequiel. O rio que você tirou água para alimentar a Babilônia vai se transformar no rio do avivamento da sua história. Uma visão, diga para o seu irmão, uma visão. Não é muito, diga para ele, uma visão. Tenha uma visão. Aí está a diferença entre o sucesso e o fracasso. Atitude. Atitude. Coragem. Força. Covarde, volta para trás. Covarde, saia da nossa frente. Porque esse ano ou vai acontecer um milagre, ou vai acontecer um milagre. Isso, irmão, sonha. Sonha acordado. Tenha visões. O poder das visões vão quebrar os grilhões que te prendem. O que é que você pode enxergar hoje para a sua vida? Incline a cabeça. Tente ver alguma coisa melhor do que isso de hoje. Vai, desenha. Arquiteta, projeta. Não olhe para o tamanho do castelo, só projete. Sonhe, delire. Levanta o seu espírito, crente. É por isso que você não dá glória a Deus. Não é que você não é maluco ou pentecostal como eu. Não é, porque o seu espírito está caído. Você desacreditou do seu ministério, homem. Ah, pastor, mas eu caí, tombei, e daí? Quando Deus te chamou, Ele não sabia disso? Quem pode surpreender Deus? Quando Ele te chamou, Ele sabia tudo, do começo ao fim. Ele apostou as fichas dele em você. Se Ele apostou, não dê ouvido a mais ninguém. A mais ninguém.
Estou sentindo um cheiro de fogo agora. Está vindo uma onda de glória sobre essa igreja. E eu não estou falando isso como jargão de crente pentecostal, nada disso. Eu estou sentindo meu corpo está trêmulo. Há uma glória de Deus vindo sobre a sua vida, que vai te fazer evoluir nessa noite. A partir de hoje ninguém mais vai te conhecer. Você não vai se conhecer mais. A audácia, a coragem que virá sobre ti vai te fazer crescer. Eu profetizo em nome de Jesus, amanhã, depois de terminar o carnaval, faz aquele investimento que você queria fazer. Acredite, nem que seja para abrir uma lojinha de pão de queijo. Acredite, onde você colocar a sua mão, Deus colocará a mão dele. Você não foi chamado para derrota. Os gregos acreditavam na lenda do pássaro chamado Fênix, que uma vez queimado pelo fogo e virando cinzas, quando viraram as costas, as cinzas se juntaram e ele renasceu. Talvez uma paródia com a expressão bíblica acerca de que viria um que morreria, mas ressuscitaria, que é Jesus. Que seja. Eu vejo na minha frente pessoas que entraram como cinza, mas vão sair daqui como um castelo. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. São poucos os que se alegram com a sua alegria. Arrumar gente para chorar com quem chora é fácil. Você vê uma criança aleijada na rua, você quer dar uma moedinha para ela e chora, poxa, o coração aperta. Chorar com quem está chorando é fácil. Você acha que alguém vai querer sorrir com você quando você chegar e dizer assim: olha, Deus me deu um sonho, uma visão, eu vou ser grande, o meu consultório vai ter mais clientes do que todos de Belo Horizonte, o meu filho vai ser engenheiro, a minha filha vai gravar um CD e vai vender tanto quanto a Lagoinha. Ei, a fábrica de campeões de Deus tem uma plaquinha vermelha que pisca 24 horas. Há vagas. Há vagas. Há vagas. Basta você entrar lá dentro. Como, pastor? Pare de olhar para os lados. Siga o seu coração. Foi Deus quem plantou isso em você. É claro que você vai sofrer, vai passar pelo vale, vai ser extirpado, rejeitado, humilhado. Quantas vezes, pastor, eu na minha infância como cristão, novo pregador, acreditando na minha chamada, porque quando eu pregava, eu trabalhava, todo mundo queria que eu fosse pregar nos cultos de mocidade, que era um pregador gratuito, era viável, e todo mundo vai, que Deus tem uma chamada na sua vida, vai. E eu fui. O dia que eu pedi as contas do trabalho, peguei o telefone e liguei para 50 pastores do nosso campo. Disse: ó, estou desempregado agora, estou a favor da obra. E todos disseram: amém, parabéns. Ninguém nunca me convidou para mais nada. Os 4 meses do seguro-desemprego eu fiquei parado em casa. O meu pastor que me incentivava tirou as mãos e começou a dizer para os irmãos: ó, é vagabundo, quer viver das custas do sogro dele. E tudo por causa de uma visão. Quantas vezes eu não peguei a minha brasilinha? Ô treva. Glória, porque não era tua. Pense num carro. É o carro que o anticristo vai deixar aqui na grande tribulação para os desviados que ficar. Pode ser. Tinha um apelido, pastor Jorge, era Brasilinha Ungida. Onde eu parava, ficava uma poça de óleo no chão. Ela tinha tanta massa plástica na lataria dela, que se tirasse a massa plástica, fazia outra Brasília do lado. Ganhei um rapaz para Jesus, o Vanderlei, ex-drogado. Falei: Vanderlei, Jesus vai te enriquecer, vai te abençoar, vai te dar presente. Pô, ele me deu um presente. Ele falou: o quê? Vai lá em casa que eu te mostro.
E ele todo elétrico ainda, com o nariz ainda escorrendo, porque a cartilagem carcomida. Ele, pô, cara, eu vim aqui, o que foi que Jesus te deu? Eu falei, aqui. Ele, o quê? Aqui. O quê? Aqui. O quê? Aqui, esse carro. Ele falou, isso não é carro, isso é condução. Ele olhou o carro e disse, quem que te deu? Eu falei, Jesus. Ele falou, o que ele tinha contra você, rapaz? Nem os anjos entravam dentro daquela Brasília. Não estou aumentando, irmãos. Deus é minha testemunha. Ela tinha um problema no setor dela, na direção, que para virar na esquina dava 8 voltas. Imagina na estrada. E eu pegava essa brasilinha e, acreditando na minha chamada, botava uma gravatinha de crochê. Um terninho que eu tinha ganhado de linho puro. Que treva. Você sentava, saía, parecia que a vaca tinha mastigado o terno inteiro. Com a minha fitinha branca e preta, capinha branca e preta, eu era diácono. Sentava no fundo da igreja, eu saía sem saber para onde ir, irmãos, literalmente. Final de semana eu pegava um mapa da cidade, via onde não tinha pedágio, porque nem dinheiro para o pedágio eu tinha. E orava para o pneu não furar, porque se furasse, ficava por lá mesmo. Ia para as igrejas. Quantas igrejas? Eu não cheguei, mandei a minha fitinha para o púlpito, eu sentado lá embaixo, o pastor pegou a fitinha, olhou, chamou o presbítero do lado, olhou, começaram a rir. Levantou, foi lá no púlpito, pisou, abriu o lixinho e soltou a fita lá dentro. Foi para o púlpito e disse, irmãos, tem uns aproveitadores aí, vendedores de mensagem, nem cumprimente no fim do culto. Eu passei fome. Cheguei a dormir com a minha brasilinha debaixo de poço de gasolina. Acordava com sol quente no rosto, chorava. E eu voltava para casa e dizia assim, Deus, eu não tenho chamado, eu extrapolei, eu errei, eu me precipitei. Só uma pessoa acreditava em mim, a minha esposa, dizia, filho, eu acredito em você, eu suporto, vai embora. Eu creio na sua visão. E não precisou muito, bastou um dia, um culto mudou a minha vida. Um culto. Cheguei em Campinas, Assembleia de Deus, num bairro, jejuei 3 dias também. Foi a primeira oportunidade que apareceu de um convite. Um pastor ficou com pena de mim, me convidou. Cheguei no culto. Quando eu estava pregando no culto, no meio do culto eu vi entrar uma mulher, um rapaz sendo escorado por uma mulher e uma outra pessoa, com as pernas arrastadas, babando. Sentaram com ele no banco e eu continuei pregando. Daqui a pouco um grito dentro da igreja, mas grito em igreja pentecostal é comum. De repente eu olhei um homem saiu marchando no meio da igreja, subiu no púlpito, onde eu estava, tomou o microfone da minha mão, eu fiquei sem saber o que era. Ninguém falou mais nada, a igreja quietou. Ele olhou e disse, irmão, vocês se lembram de mim? Sou filho da irmã Maria. Mãe, fica em pé. Pai, eu estava com meningite no hospital. Os meus nervos não reagiam mais, a minha língua não mexia mais, eu estava babando. O médico disse, vai morrer em casa, filho. E a minha mãe disse, ele não vai morrer em casa não, eu vou levar ele na casa do pai dele hoje, que o pai dele vai curar ele. Ele disse, quando esse pregador estava pregando, eu nem sei o que ele estava pregando, porque dói tudo. Eu só sei que eu senti um calor, quando eu olhei do meu lado, eu vi um homem grande, de fogo. Só que eu não tive medo. Ele fez assim para mim, colocou a mão na minha cabeça, o fogo daqui passou para o corpo inteiro, de repente subiu, e eu dei um salto, os nervos voltaram, a boca voltou. Um culto! Uma visão. Eu estava aprisionado, mas não era preso. Eu estava sem convite, mas a minha agenda era de Deus. Deus ia fazer ela. Nunca mais fiquei sem convite. Hoje eu recebo 500 convites por dia. 500 convites por dia. Estou falando, não é para me orgulhar, não é para passar água na sua boca, para deixar você com desejo. Porque se Deus deu a mim, imagina que Ele vai dar a você, querido. Uma visão, e o Senhor te porá de pé. Quem acredita nisso, diga, eu creio, pastor. Fecha os olhos, põe a mão direita no peito, coração. Pai, aí está a máquina que produz emoções. Transforma as emoções de tristeza, de angústia, de depressão,
em uma emoção mais forte, em uma visão, em uma glória, em uma graça, em um poder. Pai, põe o espírito dos seus filhos de pé, porque depois desse culto, ninguém mais vai segurá-los. Só quem acredita dá um grito de glória e fica de pé.